boa noite, geração eleita. Hoje eu vim compartilhar uma palavra para que a gente possa meditar nessa palavra juntos e aprender um pouco mais. Eu estava a meditar um pouco sobre Pedro e em Mateus 14, a partir do versículo 22, se diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas, que a gente conhece muito, às vezes a gente acaba lendo, mas a palavra do Senhor todos os dias se renova. E a partir do momento que a gente lê de alguma forma, a gente interpreta elas de várias maneiras. Deus fala com a gente de várias maneiras através de uma palavra, da mesma palavra. Começando no versículo 22, que quando Jesus diz que ordenou. Não foi um pedido, não foi um... Tem coisas na nossa vida que às vezes a gente quer colocar o nosso eu, mas não tá cabível o nosso eu. Tá apenas aceitar uma ordenança que vem da parte de Jesus. Mas o que eu quero levar, assim, é nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, de quarentena ainda, e isso tudo, vem o medo, vem tantos pensamentos na nossa cabeça que a gente pode se perguntar: onde está Deus? Onde está Cristo? Será que eu posso andar pelas águas? Será que eu posso ir de encontro ao Mestre? Você olha para si e se sente incapaz. E eu gosto muito de Pedro porque eu encontro humanidade nele, tá entendendo? Assim, eu vejo que Pedro tinha as mesmas dúvidas, Pedro tinha os mesmos pensamentos que a gente, que tipo, se ele conseguiu, a gente pode conseguir. Eu vejo isso com Pedro. E quando ele diz que, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Isso aqui é muito forte. É tipo, eu posso ir. Eu quero também. Ele é o meu espelho. Eu quero fazer o que ele faz. Então é isso que a gente deve olhar como por evangelho. Se os guerreiros da fé puderam fazer milagres e prodígios, eu posso fazer. A partir do momento que eu tenho que me disponibilizar para quê? Para andar por cima das águas. E quando Jesus responde: Vem, Pedro, e Pedro já desce do barco. Aqui na Bíblia, eu não sei se na hora Pedro pensou, mas aqui não tem nenhuma palavra que Pedro pensou por 10 minutos ou 5 minutos para ir andar. Não, ele simplesmente já está aqui, descendo do barco. Pedro foi. Jesus ordenou e Pedro já estava fazendo aquilo que ele queria fazer. Ele queria viver aquela experiência com Cristo. E por muitas das vezes a gente se prende a alguns medos, alguns pensamentos, e não vivemos as melhores experiências com Cristo pelos nossos medos, pelos nossos erros. E por vezes a gente fica: mas eu não consigo viver o sobrenatural com Cristo, eu não consigo viver o sobrenatural com o Evangelho. Mas será que se você está se permitindo, a gente está se permitindo viver o sobrenatural? E então aqui eu não vejo nenhuma passagem, nenhum parêntese de Pedro pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou afogar? Será que vai dar? Não, Pedro foi.
E depois diz, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Faz parte do processo. Às vezes meu pai sempre me diz, não a gente já tem, a gente vai correr atrás do sim. Então, o medo já tá conosco. De tantas coisas, nesse momento, o medo, as frustrações, as indecisões do dia da manhã, como é que vai ser. Normalmente somos jovens e todos estamos fazemos planos. Esse ano, quem sabe, se calhar a gente não já tá fazendo tanto plano, tá todo mundo. Será como é que vai acontecer? Vamos ver o que vai se passar. Então aqui, ele sentiu o vento forte. Às vezes esse vento forte, ele vem, mas não é para nos derrubar, não é para nos dar medo, mas sim para entender que estamos no mar, né? Pedro aqui estava no mar, então era normal um vento forte. Então, às vezes, tem circunstâncias que a gente está passando por alguns problemas, tá vindo essas situações sim, mas é porque você está no caminho certo. Se você não jejuar, se não se consagrar, se não tá dentro da palavra, vivendo verdadeiramente aquilo que a palavra diz, acho que não vai vir nenhum vento forte na nossa vida, porque a gente não tá dentro do mar. Mas a partir do momento que a gente se encontra dentro do mar, a gente vai sentir a brisa, a gente vai sentir o vento forte, vai sentir a maré, vai sentir várias coisas, porque a gente está vivendo aquilo. E às vezes o inimigo quer levantar circunstâncias na nossa vida para tentar desistir. Mas que a gente possa ter coragem, força, fé para não desistir e continuar persistindo naquilo que Deus tem para nossa vida. Para os milagres e prodígios que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Porque as promessas dele vão se cumprir, sim. A partir também do que eu tenho que acreditar e eu tenho que dizer, eu quero andar sobre as águas. Então, depois Pedro, com muito medo, ele clama. Aqui é clamor. Ninguém clama baixo. As pessoas clamam, a gente clama alto. Aqui é um tom de grito. Então, você grita para chamar a atenção, para que possa lhe ouvir quando alguém está longe. E Jesus estava perto de Pedro. Ele não precisava gritar. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E quantas das vezes a gente está clamando, a gente está gritando, como se Jesus, como se o Espírito Santo estivesse longe, mas ele não está longe, ele está perto da gente. Isso é um nível de intimidade que às vezes a gente acaba perdendo por algumas coisas que a gente pensa que Jesus está longe da gente. Mas não, ele não está, ele está perto para nos aconselhar, ele é o Abba, ele é o nosso Pai, porque é para nos amar, nos consolar, o nosso consolador, para dizer, filho, eu estou aqui, eu estou com você, ele está perto, ele já está escutando tudo aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Não há necessidade nenhuma de clamar, de gritar como se ele estivesse longe. É porque essa sensação nos dá quando a gente está com muito medo, está com aflições, está com pensamentos negativos, está com turbulências dentro da nossa mente. E era isso que Pedro passava. Pedro estava passando por um momento de medo. Então é normal quando a gente está com medo ter essa atitude. Mas a gente sabe que Jesus está do nosso lado para nos consolar, para nos ajudar. Então, depois Jesus diz, estendendo a mão e segurou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, assim, a gente sabe que Jesus está do nosso lado. Vamos ter ânimo. E essa é a minha palavra para que a gente saiba que Jesus está do nosso lado, para estender a mão. Ele sabe que a gente pode andar sobre as águas juntamente com ele, sabe? Não é só dizer, eu ouvi falar. Não, eu vivi o sobrenatural de Deus. Pedro, por mais que ele depois possa ter afundado com medo do vento, com medo de tudo aquilo, mas ele possa se dizer ainda, eu andei sobre as águas, porque ele andou. Depois aconteceu, mas ele andou, porque ele viveu o sobrenatural de Deus, porque ele acreditou naquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Então, resumindo tudo isso, que eu quero dizer é que a gente possa acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Acreditar nas promessas que o Senhor tem preparado para cada um de nós e que tudo isso vai passar.
tudo tem um momento certo e um tempo certo para tudo. Tchau, geração eleita.